Graça e paz, irmãos, aqui é a Vanessa Ângelo e hoje é o nosso segundo dia da série Intensifique. Deus tem uma palavra para o seu coração e eu quero que você seja ministrado nesta hora. Acompanhe aí. Graça e paz, irmãos, hoje é o segundo dia da série Intensifique e Deus ministrou uma palavra poderosa ao meu coração e eu quero compartilhar ela com você. Só lembrando que você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque tem palavras da parte de Deus ao seu coração e eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. E no dia de hoje, Deus ministrou uma palavra ao meu coração que se encontra em Gênesis capítulo 39, versículo de número 1 e o versículo 2. Olha o que o texto diz. E José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinha levado lá. E o Senhor, grave isso, e o Senhor estava com José. E foi varão próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Glória a Deus. Capítulo 39 de Gênesis é o cenário e a condição de José após ser vendido pelos seus irmãos aos ismaelitas. José foi um tanto invejado quando recebeu a túnica, invejado por ser próximo do seu pai, invejado quando contou os seus sonhos. E quando José recebe os sonhos da parte de Deus e conta aos seus irmãos, o texto está revelando claramente, Deus está revelando a José claramente quem ele seria. Só que José não sonha com o caminho que percorreria. Perceba, os sonhos de José está revelando literalmente quem ele seria, quem ele se tornaria. Mas José não sonha com o caminho que vai percorrer. Deus ministrou algumas coisas no meu coração e eu escrevi para não esquecer. A Bíblia é bem clara. Os sonhos que Deus dá a José está revelando um José no futuro. Só que José não tem a possibilidade de saber o caminho que vai percorrer para chegar até este sonho, para chegar até este projeto, para chegar até o lugar que Deus determinou. Porque toda conquista exige uma trajetória. E podemos até saber quem nós seremos, mas poucas vezes sabemos o caminho que percorreremos. José sonha aquilo, ó glória, que Deus lhe mostrou sobre quem ele seria. Mas ele não sonhou com o caminho que percorreria. Porque a questão não é apenas sonhar, mas é enfrentar o caminho para chegar lá. É esta trajetória que muitas das vezes nós não sabemos o que vamos enfrentar. Deus já está falando com alguém aqui que precisa entender que aquilo que Deus lhe falou que você seria, aquilo que você será, aquilo que Deus determinou, não invalida o caminho, não invalida a trajetória. E nem tampouco a trajetória, oh glória, invalida o destino final no qual Deus determinou. Tem gente que olha pela trajetória, olha para o caminho e diz, não, acho que não vai ser, eu acho que não vai acontecer, eu acho que não vai surgir por conta do caminho, mas o caminho não está invalidando aquilo que Deus determinou. Oh glória, não está invalidando. A Bíblia é clara, ele sonha, conta aos seus irmãos, a gente conhece o contexto, é invejado, é traído, jogado na cisterna, vendido para os ismaelitas, e o capítulo 39 revela claramente que os ismaelitas venderam ele para Potifar, venderam ele para o povo egípcio. Capítulo 39, versículo 1, José está em um cenário desfavorável. Ele está em um lugar que não é o seu lugar, está no Egito, está numa condição que ele não enfrentava quando estava na casa do seu pai, está numa condição de escravo. E o texto vai dizer que ele foi vendido, foi levado para lá. O caminho que José está traçando, o caminho que está sendo levado, não pode invalidar aquilo que Deus tinha determinado. Sabe o que Deus diz para você? Não culpe o caminho. Não culpe o trajeto. Não culpe o que você está enfrentando ou aquilo que você já enfrentou.
Porque muitas das vezes, para chegarmos aonde Deus determinou, ao longo do caminho, você vai se deparar com muitas coisas que você nunca imaginou. Para você viver tudo aquilo que Deus tem para você, você vai precisar percorrer caminhos que você nunca imaginou. Então não culpe as coisas, as circunstâncias que você já enfrentou, falando que isto deve ser algo para lhe impedir. Pelo contrário, caminhos desfavoráveis não desfavorece Deus de você alcançar o destino final, não desfavorece. Só que a Bíblia vai dizer que ele está numa condição, um cenário desfavorável. E eu escrevi claramente isso. O cenário de José como escravo, o cenário de José no Egito, o cenário de José vendido, traído pelos seus irmãos. Então o cenário que ele está no capítulo 39 não é bom. Só que o texto do versículo 2 é lindo, porque ele vai dizer, e o Senhor estava com José. Perceba que o versículo 1 está apresentando a condição que José chega no Egito. Perceba que o versículo 1 está declarando a situação de José como escravo, traído, vendido no Egito. Só que o versículo 2 está mostrando, e o Senhor, oh glória, estava com José. Eu escrevi assim, você percebe que diversas vezes no livro de Gênesis, até o capítulo 36, do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 36, você percebe o termo, e disse Deus. Então você vê este termo sendo usado porque Deus está falando mediante alguém, algum cenário. Só que quando entra no capítulo 37 e toda a história de José, você não vê mais esse termo sendo usado, e disse Deus. Você não vê Deus falando na história de José. Até acabar a história de José, você não vê Deus falando. Só que é lindo que o texto do capítulo 39, por 4 vezes, vai dizer, ao longo do texto do capítulo 39, por 4 vezes vai dizer, e o Senhor estava com José. Sabe por quê? Oh glória! Em algum momento da nossa história, Deus quer nos ensinar que estar em silêncio não significa estar ausente. Oh glória! No capítulo 39, Deus não fala, mas Deus está presente. Sabe por quê? Porque a ausência da voz de Deus não significa ausência da presença de Deus. Oh glória! O cenário de José não é bom. Deus não fala ao longo da sua trajetória, mas o silêncio de Deus não significa ausência da presença de Deus. Deus está falando com alguém aqui, porque nós bem sabemos que Deus por vezes quer nos ensinar, por vezes Deus fica em silêncio conosco. Eu estou falando com gente aqui que está querendo ouvir a voz de Deus, está querendo que Deus fale, vai atrás de profeta, vai atrás de tantas coisas, e você não está entendendo que o silêncio de Deus não significa ausência da sua presença. Olha a condição de José, condição de escravo, condição de estrangeiro, mas mesmo assim, o Senhor estava com ele. E Deus ministrou algo no meu coração dizendo, sabe por quê? Porque não é sobre o cenário que ele está, é sobre com quem ele está, oh glória. Porque cenários desfavoráveis não inibem a presença de Deus. Cenários ruins não quer dizer que Deus não está lá. Pelo contrário, não é sobre José estar em um lugar que ele não queria estar. É sobre com quem José está naquele lugar. Deus pode não estar falando. Deus pode não ter falado com José. Você não vê na história de José Deus dizendo, estou contigo, tem de bom ânimo, não te deixo, não te abandono. Mas você vê a presença de Deus, oh glória. E a presença do próprio Deus. Versículo 2 vai dizer, e o Senhor estava. É a garantia da presença deste Deus. É a garantia da presença dele conosco. Não é sobre o lugar,
é sobre com quem você está naquele lugar. Não é sobre a condição que você está enfrentando, é sobre com quem você está passando essa situação. Deus não fala com José. Na história de José, Deus não fala, o termo falar, mas você vê a presença de Deus. E eu quero que você receba essa palavra no dia de hoje. Receba esta palavra no dia de hoje. Deus pode não falar, mas Deus garante a sua presença. E José é alguém que foi bem sucedido, porque guardou aquelas coisas talvez no seu coração. Ele não ouve nenhuma palavra de ânimo da parte de Deus, não ouve nenhuma palavra de ânimo. Mas o que me parece é que aquilo que está no coração de José e a presença que ele está carregando fala muito mais do que 1000 palavras. Então fique com aquilo que Deus determinou. Se ele está presente, mesmo ainda em silêncio, isso já é suficiente para nós. Mas Vanessa, o meu cenário é ruim. O seu cenário pode ser ruim, mas se você estiver carregando a presença de Deus e o Senhor estiver com você, então você consegue prosseguir e chegar no destino final que Deus determinou. Fique com essa palavra em nome de Jesus e na próxima quarta tem mais palavra de Deus para sua vida. Deus abençoe.